acompanham aqui no Instagram do Grupo Fraternidade Espírita. Que a paz do nosso Deus amado esteja conosco mais essa noite, mais essa semana que se inicia, de muitas oportunidades, de muitos desafios também, por que não, mas antes de tudo de oportunidades. Vamos para uma mensagem do Sinfonia da Vida. Confiar. Confiança e fé naquele que se colocou em todos os momentos de nossas caminhadas. Confiar que poderemos, juntos, galgar patamares que não esperávamos. Não para nos tornarmos melhores que ninguém, não para menosprezarmos o próximo, mas para levarmos a luz ao mais alto, a iluminar aqueles que ainda se encontram na ilusão das futilidades. Acrobatas dos sentimentos obscuros que, ao final repentino das ilusões e das falsas alegrias, buscarão essa luz, cabendo aos trabalhadores da boa hora estarem prontos a iluminar. Confiarmos em nós dependerá da potencialidade de nossa fé, dependerá de nosso desprendimento, de nossa transformação moral e reforma íntima. Confiemos no Senhor, a ponto de que, simplesmente, quando vier sua imagem em nossa lembrança, as dores se acalmem, a tempestade se abrande e o nosso interior se ilumine. Muita paz e luz, amigo do Alferes. Com essa linda mensagem, iniciamos os trabalhos, nos recolhendo interiormente, levando nossas orações e pensamentos a Deus Pai, agradecendo por mais esse dia, por mais essa noite, por mais essa oportunidade que temos, não só de instrução, de entendimento, de estudo e compreensão, mas também de mais uma vez exaltarmos e aumentarmos a nossa fé, de confiarmos que somos capazes de vencer todos os desafios que nos são dados, ainda que grandes que sejam, que parecem que vão exigir demais de nós, que a gente tenha a paciência necessária para saber suportar o peso que nos é colocado nas costas, para depois, mais preparados, sabermos que sempre tivemos todas as ferramentas necessárias para lidar com esses desafios. Porque Deus, acima de tudo e antes de tudo, quer o nosso bem e sabe que somos capazes. Por isso mesmo, que mais uma vez tenhamos fé nos nossos dias futuros, daquilo que nos aguarda e do que somos capazes de realizar e fazer para o nosso próprio bem. Que nosso Mestre Jesus, mais uma vez, esteja junto de nós, inspirando a cada um em nossos dias, e a nossa irmã Solange, que hoje nos dará a sua luz por meio da palavra, do estudo. A nossa Mãe Maria, pedimos que carinhosamente, Mãe querida, envolva cada um de nós, seus filhos, em seu manto de paz, de amor e bondade, nos abençoando, nos protegendo. E a espiritualidade amiga, que em todos os instantes está ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando, nos ajudando, sempre no nosso bem. Que assim seja. Portanto, nossa irmã Solange, boa noite, Solange. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Nós estamos aqui para cumprir a escala de explanação da casa, né? Como já estava previsto, hoje seria eu que viria fazer essa explanação. E o estudo da noite que nós vamos fazer é sobre Jesus e os apóstolos. Aproveitando o ensejo da comemoração da Páscoa, vamos então fazer uma recapitulação de toda essa trajetória do Cristo junto aos seus apóstolos, né? Aqueles homens simples que ele escolheu para cumprir uma missão. Então, eu peço a Jesus, nesse momento, que nos envolva, nos proteja, nos ilumine, envolva todo o planeta Terra nesse momento de turbulência, que possa levar um pouco de luz e paz a todas as pessoas que estão nos hospitais, tanto os doentes quanto os que estão trabalhando. Com esse desejo que a gente inicia o nosso breve estudo sobre o apostolado de Jesus. Nós vamos ver que nesse estudo
a gente pode dividir esse momento, nesse período de Jesus com os apóstolos, em 3 fases. A primeira fase foi o chamamento. A segunda fase, a educação. E a terceira fase é o cumprimento da missão que Jesus legou a esses apóstolos. E nós sabemos que no tempo de Jesus, o povo de Israel vivia uma situação crítica, dominado pelo Império Romano, né, e predominava a descrença em Deus. O sofrimento era muito grande, o povo era escravizado, era subjugado. Então, em meio a essa situação penosa, aparece Jesus, falando de esperança, né? Por isso mesmo ele atraía para si todos os pobres, estropiados, paralíticos, mudos, aquelas pessoas que estavam subjugados e sofrendo as injustiças, né, da época. E por isso mesmo todos queriam estar com ele, todos queriam estar com aquele meigo galileu, né, um homem simples, filho de José, um carpinteiro e de Maria. Então nos informa Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Franco, que quem cruzasse o caminho do Mestre naquela época nunca mais seria igual. Nunca mais eles seriam da mesma forma que foram. Né? A gente sabe que muitos o amaram, mas também muitos o odiaram. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta foi assim: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na terra. Então, por isso mesmo, ele veio para transformar a humanidade, né? Com a sua mensagem e a sua vivência na lei de justiça, de amor e caridade. Então, num determinado momento da sua vida, em que ele se achou e que foi amparado pelo seu pai para iniciar a sua missão, né, aparecer como Messias, mesmo que muitos não o reconhecessem, ele se recolheu em prece, né, e partiu. E lá na cidade, né, lá no Mar da Galileia, ele resolveu escolher os seus 12 apóstolos. Ele era seguido por muitas pessoas, né? Muitos estavam ao seu lado, justamente porque encontravam nele um alento, né? Uma salvação, a cura para suas dores, tanto morais como físicas. Mas nem todos foram escolhidos. Então a gente vai ver uma diferença entre seus discípulos e os seus apóstolos. Seus discípulos eram todos aqueles que o seguiam, né, que ouviam suas lições, que gostavam de estar com ele. Agora, os apóstolos, ele escolheu, ele chamou, ele foi até eles e fez o chamamento, né? Eles eram como que seus embaixadores, porque eles iam deixar um legado para a humanidade, com o seu testemunho de amor e de fé. Então, essa é a primeira fase do chamamento, em que o Mestre encontra com cada um dos apóstolos, né, e chama e convida aqueles homens para o seguir. E para eles, mas eles tinham uma missão, eles tinham que cumprir a missão de participar da Boa Nova, né, da propagação da Boa Nova.
Ele chama aqueles homens para ser pescadores de homens. E quem eram eles? Simão, que também era chamado Pedro, André, que era irmão de Pedro, Tiago e seu irmão João, que era o mais novinho, ele só tinha 14 anos na época, Filipe, Bartolomeu, que também era chamado Natanael, Tomé, aquele que tinha que ver para crer, Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Judas, Tadeu, Simão o Zelote, que era o revolucionário, e Judas Iscariotes. Então, muitos deles já tinham ouvido falar de Jesus, já corria a sua fama como Messias, como aquele que curava os leprosos, que ressuscitava os mortos, devolvia visão aos cegos. Então, quando Jesus fez o convite a eles ficaram como que magnetizados por aquela presença. Então, eles não duvidaram, eles não pararam para pensar, será que eu vou? Será que eu posso ir? Não, eles aceitaram o chamado de Jesus. Mas com cada um deles aconteceu algo de especial e diferente de tudo que já havia acontecido na vida deles. Imagina, cada um deles ali naquela vivência sacrificada, trabalhando para ter o que comer, para ter que sustentar a família, sendo subjugado aos impostos, vultuosos, a cobrança, a injustiças mesmo. Então, o que acontece? Vem Jesus e desperta aqueles homens para algo mais, algo diferente, algo de especial. Então, o encontro com o Mestre foi algo arrebatador, que mexeu com a memória espiritual daqueles homens simples, porque eles integravam uma pleiade de espíritos antes preparados pelo Mestre. Então, foi o que? Um reencontro. E eles, de alguma forma, dentro do coração deles, eles identificaram que eles tinham alguma coisa a mais para fazer junto àquele mestre. Eles eram os cooperadores da Seara do Cristo. Então, o chamamento do Meigo Rabi da Galileia, seus apóstolos, é algo muito interessante, porque se vê uma autoridade de Jesus perante aqueles homens. É uma autoridade moral, mas algo que reportava a serenidade, a paz interior. É por isso que eles não titubearam. Eles seguiram sem perguntar absolutamente nada. Então, essa foi a primeira fase, a fase do chamamento. A segunda fase é a fase da educação. Então, no livro Ave Luz, psicografado por John Nunes Maia, o espírito Shaolin nos conta que Jesus se reunia com o Mestre, com os apóstolos, na casa de Simão Pedro, nos templos de Betsaida, de Betânia, nas praias de Cafarnaum. E nesse momento, eles tiravam as suas dúvidas, inquiriam, perguntavam sobre os seus sentimentos, comentavam os feitos do dia, das mensagens recebidas, de tudo que eles vivenciavam com o Mestre. Era um momento que eles conversavam sobre tudo que acontecia. E nesse momento, que era um momento íntimo de Jesus com os apóstolos, muitas vezes ele aconselhou, ele advertiu, ele censurou, ele repreendeu com brandura, usando daquele jeito simples, daquele jeito amoroso, de preparar um a um para que eles pudessem continuar seu trabalho. E ele fazia da forma, muitas vezes, através de parábolas, onde, através de uma historinha com uma moral, eles tiravam um ensinamento em que eles se identificavam na sua realidade para concluir
como que era aquela doutrina de amor, de justiça e de caridade que o mestre estava propondo. Então essa fase da educação dos apóstolos durou em torno de 3 anos e meio. A terceira fase é a fase da missão, do cumprimento da missão que Jesus legou aos seus apóstolos. Então, depois da morte física de Jesus, ele volta, como ele havia prometido, após 3 dias da sua morte, ele ressuscitou e permanece com eles por mais 50 dias. E durante esses dias, ele sempre aparecia conversando, não só com os apóstolos, mas também com as multidões. Dessa forma, ele orientou para que os apóstolos saíssem a pregar em dupla. De 2 em 2 eles foram encaminhados para aquela região, nas cidades próximas, para levar a boa nova, a mensagem, para também acolher aquelas pessoas que eram ofuscadas pela injustiça da época. Então, quando Jesus faz essa proposta, ele diz assim: ide e pregai, levai minha mensagem a todos os povos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, hajam em nome do meu Pai que estás nos céus. Não possuirás ouro nem túnicas, nem sandálias para o caminho, mas somente aquilo que te é necessário. Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede prudente como as serpentes e mansos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos perseguirão. Açoitarão por mim em nome da causa. Mas saibam que eu estarei contigo, pois matam o corpo, mas o espírito vivifica. Então, a pregação começou na Palestina, mas depois eles foram para outros lugares próximos àquela região. Mais tarde, um pouco mais tarde, Simão Pedro, que estava à frente dos trabalhos, fundou a Casa do Caminho, que era uma casa onde eles acolhiam os pobres, os deserdados, os órfãos, os doentes sofredores. E dessa forma o cristianismo foi se solidificando, porque Jesus deixou a sua verdade, através desse trabalho, a sua verdade não pereceu diante das perseguições que eles sofreram. A gente vai ver na história que cada um dos apóstolos sofreu perseguição e a maioria deles foi morta de uma forma muito violenta. Então, mesmo assim, eles matando fisicamente os apóstolos, tudo que eles deixaram de exemplo ficou para nós, como um exemplo a ser seguido. E hoje a gente sabe que o cristianismo é um dos maiores segmentos filosófico-religiosos do mundo. Mais tarde a gente teve o Paulo de Tarso, que iniciou suas viagens por outros países, levando a boa nova, para que todos pudessem beber daquela fonte de inesgotável amor. Naquela época, os seguidores de Jesus, eles eram chamados homens do caminho, ou irmãos do caminho. Foi o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, que trouxe esse termo cristãos. Ele chegou à Casa do Caminho e tinha muitas conversas com Paulo. Paulo ficava na Casa do Caminho, ele não teve uma função de pregar na Casa do Caminho. Mas ele montou uma tenda, ele era tecelão, e através das conversas com os clientes dele, que procuravam o trabalho dele, ele falava, ele conversava sobre os evangelhos. E foi nessas entrevistas que Lucas teve, tanto com Paulo, com Maria de Nazaré,
que ele escreveu os seus evangelhos. Então, o termo cristão, ele foi instaurado por Lucas. Isso aí a gente vê no livro Paulo e Estevão, que é uma psicografia do Emmanuel através do Chico Xavier. Então, nós vimos que eles sofreram essas perseguições, mesmo assim, eles conseguiram a plenitude de cumprir a missão que lhes foi dada. E nós? Como nos comportamos, né, diante do chamamento de Jesus para segui-lo? Nós aceitamos o seu convite sem titubear? Largamos tudo? Né? Nós largamos as nossas túnicas, o nosso ouro, as nossas sandálias? Vamos lembrar daquela expressão das sandálias da humildade, que nós não calçamos. Nós ouvimos os seus conselhos, quando ele educadamente, né, amorosamente nos repreende. Nós compreendemos essa repreensão, nós nos educamos, nós inquirimos sobre os nossos sentimentos a fim de nos conhecermos. Estamos cumprindo essa missão? Porque se nós aceitamos o seu chamado e nos educamos através do seu evangelho, o que nós temos feito com esse conhecimento que a gente tem adquirido? Os apóstolos, eles foram perseguidos por aqueles que eram contrários, à lei de amor, da boa nova. E nós somos perseguidos por quem? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Esses dois vícios morais que geram outros tantos, geram o ciúme, a inveja, a avareza, a luxúria, a posse. Então nós temos que largar isso tudo. Isso tudo nos persegue há muitos e muitos milênios. Isso é que atrasa nós todos aceitarmos esse convite. Esse convite para seguir esse caminho, essa verdade. Então, ele nos disse, não temais, porque o corpo morre, mas a gente não pode matar o espírito. Ninguém pode matar o espírito. Nós que somos cristãos, o que estamos fazendo da nossa vida? Qual o destino que nós estamos dando a esse nosso chamamento? Nós deixamos que o Cristo renasça no nosso coração? A gente começa a fazer essa pergunta, de como Jesus pode nascer no nosso coração? E se a gente fizesse essa pergunta para Maria Madalena? Quando Jesus nasceu para Maria Madalena? Foi aquela vez, certa vez lá em Betânia, que ela ouviu uma certa voz tão cheia de pureza e santidade e despertou aquela sensação de uma vida nova que ela podia ter, que ela tanto sonhava. Nós podemos fazer essa pergunta para Francisco de Assis e ele pode nos responder que o nascimento de Jesus para ele foi naquele dia, na Praça de Assis, que ele entregou a sua bolsa, a sua roupa, o seu nome, para seguir incondicionalmente ao Mestre Jesus. Aí perguntamos para Pedro, quando Jesus nasceu para Pedro? E ele vai nos responder que foi naquele pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que ele havia o negado.
Foi nesse instante que acordou na consciência dele a verdadeira vida. E para Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus para Paulo? Jesus nasceu para Paulo na estrada de Damasco, quando ele, envolvido naquela imensa luz, naquela intensa luminosidade, ele deixou, Jesus deixou que ele ficasse cego, mas ele viu a figura serena de Jesus e que perguntava para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira ele passou a enxergar um mundo novo. E ele respondeu para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? E nós? Nós tivemos a coragem de perguntar, na nossa turbulência, naquele período difícil que a gente está passando, a gente pergunta para Jesus o que ele quer que a gente faça? E assim, gente, a gente vai perguntando para Tomé, e ele responde que foi quando ele tocou as chagas de Jesus ressuscitado e viu que ele era o caminho, a verdade e a vida. João Batista, quando ele encontrou com Jesus, e Jesus pediu que ele o batizasse. Foi aí que ele enxergou que ele era o Filho amado de Jesus. E perguntamos para Lázaro, quando que nasceu Jesus para Lázaro? E ele vai responder que Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que ele visitou o seu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento ele compreendeu que finalmente Jesus era a ressurreição e a vida. E nós, quando estamos caídos, por qualquer motivo que nos assola, de tristeza, de conflitos, nós temos que lembrar dessa passagem, porque Jesus vai falar com a gente vai ouvir a voz de Jesus nos chamando para levantar. Então, meus irmãos, que nós meditemos por alguns segundos, quando foi que ele nasceu na nossa vida. Mas a gente não precisa ficar triste se a gente não encontrar resposta, se ele ainda não nasceu, se a gente ainda não deixou ele nascer. Mas que a gente faça com que a sua luz brilhe dentro de nós, para que a gente possa ser portador da sua mensagem, não através só de palavras, mas principalmente de exemplos, de atitudes, de atos, de exemplos que a gente pode dar. Porque Maria Teresa de Calcutá, ela já dizia que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, através dos nossos exemplos é que nós vamos levar essa mensagem de Jesus e arrastar as multidões. Então, que Jesus possa nascer verdadeiramente em nossos corações, porque a gente sabe que nesse dia nós seremos pessoas mais felizes. Então, vamos aceitar o chamamento, vamos aproveitar esse momento em que estamos nos educando os nossos sentimentos, educando os nossos pensamentos, fazendo essa transformação para a gente cumprir a sua missão. A gente sabe que uma encarnação é muito pequena, ela dura 70, 80, ou sei lá quantos anos. Então nós temos muita coisa ainda para melhorar, muitos vícios morais ainda a vencer, esses vícios que nos perseguem há tantas encarnações. Então nós tenhamos essa consciência de estar sempre refletindo sobre o chamamento de Jesus para a nossa vida. Então que Ele nos abençoe, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. E assim seja.
que a Solange nos disse, e como não levarmos isso para casa, para não só refletirmos, mas entendermos que assim a gente sempre pediu uma mudança. E hoje ela está aí, e essa mudança, vou utilizar as palavras da Solange, é como Jesus pode nascer para nós a partir de agora. Por isso mesmo, antes da oração, eu havia esquecido, nós todos os dias, desde quando iniciamos o período de recolhimento, de quarentena, para não ficar nessa palavra tão forte, que pouco utilizávamos, mas agora já está corriqueira do nosso diálogo, mas então vamos chamar de recolhimento espiritual, íntimo, familiar. Nós aqui do grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz iniciamos uma grande corrente de Evangelho no Lar, que já está um número de mais de 30 cidades, se eu não me engano, inclusive fora do Brasil. Então eu convido a todos que estão assistindo que realizem conosco o Evangelho no Lar. Todos os dias nós postamos o item do Evangelho, mais uma página do Sinfonia da Vida para essa corrente, todas as noites, 7h30 da noite. Se vocês já realizam, convidem parentes, amigos a também realizar conosco o Evangelho, porque é uma corrente vibratória de imensa importância, mas mais ainda, de grande valia para nós mesmos, que precisamos dos ensinamentos do Mestre em nossas vidas e como eles podem ser ferramentas para nós. Semana passada, já que a gente tem tempo agora, a gente fez o canal do YouTube do grupo, então provavelmente amanhã ou quarta essa palestra vai estar no YouTube também. Então, para quem não assistiu, não teve a oportunidade, pode assistir depois, reassistir com mais calma, pausar, passar para outras pessoas. A gente tem essa ferramenta agora também, tá? Vamos então mais uma vez nos recolher em nós mesmos, pedindo a Deus Pai que as suas bênçãos nos acompanhem nessa semana, ao longo dessa noite, no retorno de nossas casas, para junto de nossas famílias, no seio familiar, ao qual fazemos parte, e que essas bênçãos nos ajudem em nossas vidas, nos mostrando qual é o nosso papel, o que podemos, o que devemos e como podemos fazer, mas principalmente, como, não só a partir de hoje, todos os dias é uma oportunidade para isso, mas como a partir de hoje podemos fazer com que o Cristo renasça em nós, como podemos promover essa mudança íntima, tão necessária para nossas vidas, para a nossa jornada evolutiva, e que com toda certeza só podemos fazer é ganhar, pois a partir do momento em que realmente nos tornarmos também apóstolos do Cristo, que nos tornarmos qualquer desafio, ou como a Escritura diz, qualquer necessidade que venhamos a enfrentar. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva cada um de nós, seus filhos e filhas, mas principalmente, Mãe, em especial neste momento, não só os enfermos que padecem esse vírus, mas também aqueles trabalhadores que se doam com tanto carinho, médicos, enfermeiros, auxiliares, motoristas. E não esqueçamos também aqueles que estão saindo de suas casas, privando o seu tempo nesse momento difícil, para permitir que tenhamos uma vida, que estão nos atendendo nos comércios, nesses estabelecimentos de necessidade. Aqueles que não têm um lar para abrigá-los, não podemos esquecer do que ainda acontece no dia a dia. Que seu manto envolva cada um deles e a cada um de nós, meu querido. E em que mais essa noite a Espiritualidade Amiga esteja conosco, nos levando para junto dessa grande seara do bem, nas esferas maiores, nos ajudando, nos auxiliando na compreensão do nosso papel.
Agradecemos a nossa irmã Solange pelas palavras da noite e a mais uma vez ao nosso Deus Pai por esse amor grandioso conosco. Que assim seja.